Ouça a partir de agora programa Oba, lá vem ela. Oba, lá vem ela, com a neurocientista e autora do Método Quantum, Cláudia Hicken, conversando com você para inovar sua comunicação, carreira, estratégia e energia pessoal, trazendo um olhar incomum sobre relacionamentos pessoais, gestão, política e coragem. Oba, lá vem ela. Oba, lá vem ela. Cláudia Hicken, Cláudia Hicken. Todo mundo quer encontrar um jeito de dar certo na vida. Escolher os números da sorte e acreditar é um jeito. Assumir as próprias escolhas é outro. Algumas pessoas têm planos grandiosos e sonham ter sucesso na vida. Procurar o futuro na bola de cristal é um caminho. Fortalecer talentos e não desistir nas dificuldades é outro. Adivinhar de quem ele gosta ou de quem ela está afim é uma maneira de ser feliz. Entender que tipo de pessoa faz você feliz é outra. Chega uma hora que todo mundo quer saber: a minha vida não vai melhorar? Colocar a culpa nos outros é a saída para alguns. Reconhecer os defeitos que atrapalham é o caminho para outros. Muita gente quer ser famosa. Fazer de tudo para chamar a atenção é uma coisa. Acreditar que o conhecimento nos transforma em pessoas extraordinárias é outra. Se você quer encontrar um jeito de dar certo na vida, se você quer mesmo dar certo na vida, primeiro descubra o seu jeito. Método Quantum é autoconhecimento. Esse é o nosso jeito de fazer você dar certo na vida. Você pode contar com a sorte, ou você pode contar com a gente. Gente minha, boa tarde. Salve, ouvinte da Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Estou falando de Brasília, dia 4 de maio de 2020. Oba! Hoje é segunda-feira. Eu sou Cláudia Hicken e daqui, mandando gravado depois desse encontro patriótico com outros brasileiros, com a busca pela saúde do país, né? Hoje estou feliz particularmente de ver que os números começam a mostrar a realidade mais positiva com relação ao próprio desenvolvimento do coronavírus e do tratamento e da saúde geral. Os números terroristas, da rede morte de televisão ou de rádio. Uma coisa curiosa, né? Eu queria abrir essa conversa com vocês porque eu nunca vi um projeto de marketing tão bem construído a partir do seu puro marketing, né? Eu venho dizendo, postei um vídeo do Sam Vaknin no meu canal, que é o Cláudia Hicken. O Sam Vaknin vem a ser um físico, PhD em filosofia, também com licença clínica na medicina, professor de psicologia em várias universidades internacionais, lá em Israel, na Rússia, na Macedônia, onde ele mora com a sua esposa Lídia Rangelovska, e deu aula em todas as partes do mundo, na Suíça, na Áustria, onde eu estudei também num dos cursos dele, e no Brasil, é nosso convite da Universidade Quantum, da Quantum House. Ele fez um programa maravilhoso, 2 horas de um workshop de alto padrão sobre narcisismo. Ele que é o grande autor que nominou e identificou os padrões do narcisismo no mundo moderno. Deu lá aquela palestra, vocês encontram no quantumhouse.com. Procurem o EAD do quantumhouse.com, lá as palestras. O Sam Vaknin, no Resilience Summit, ele falou. Cara, bom, ele fez um vídeo que dá conta exatamente do comportamento do vírus, de suas mutações e da estranheza dele com essa gritaria e essa coisa que não faz sentido. Então, vamos recapitular um pouco. Há 10 dias, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, veio à tona, veio à baila de volta, declarando formalmente que nem todos os países têm que ter o mesmo comportamento, que tem países modelo na prevenção e tratamento de Covid-19 que não adotaram lockdown e que tiveram melhor resultado. Eles indicam quais são, mas parece que uma vez que entrou uma lei e que o nosso entendimento, o jeito certo de fazer as coisas é X, ninguém mais raciocina. Me deixa surpresa que a gente não tem uma comparação, inclusive para ter melhores resultados.
Nesse vídeo, o Dr. Sam Vaknin dá conta de... É bem interessante, você procura no meu canal do YouTube, meu canal do YouTube, Cláudia Hicken, chega lá e baixa ali, procura, tem uns 10 vídeos para baixo, mas se chama Covid-19, Cláudia Hicken, em A Verdade Cabal com o israelense Sam Vaknin. Covid-19 com Cláudia Hicken, você vai achar uns 2, 3 vídeos ali. Esse que tá ele sozinho, tem um que eu fiz uma live na madrugada, não interessa não, assiste esse, porque são 30 minutos que você vai cair para trás e falar, é isso, você consegue validar a experiência. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou no aeroporto, eu estou viajando a Brasília, a humanidade inteira de máscara. E o maior problema do coronavírus não é nem o medo, as pessoas falam é o medo, eu vou te dizer qual é o maior problema, é a culpa. Porque existe uma culpabilização emocional da qual você tem que se livrar. Porque a gente já se sente culpado de não atender direito papai e mamãe como eles queriam, ou de não ser bom o suficiente, né? De estar agindo errado. E aí tem um lado ético, quase estético, né? Que hoje o deputado italiano, hoje mesmo, nessa bela segunda-feira, o deputado Vittorio Sgarbi faz um discurso ali, bem curtinho, de 4 minutos, que está postado no canal da Carla Zambelli, mas também está na minha comunidade, tanto do meu canal Cláudia Hicken, quanto do Comando Selva, que é o lugar onde eu endereço mais os assuntos de política, e no meu Facebook, Cláudia Hicken, você escuta esse italiano. O que a gente está dando conta é que as autoridades formalmente, na Itália, do equivalente à Secretaria de Saúde, ou Ministério da Saúde, com os dados e números, dá conta que apenas 12% dos mortos que houve esse ano e foram equivocadamente atribuídos à Covid é que realmente tiveram o Covid como causa-morte. Então, eu não vejo um problema de a gente se preocupar, prevenir, ter amor, lavar a mão, passar álcool e tal. Mas eu tenho que entender que essa ideia, como eu gosto de dizer, contar mortos, se vai contar, conta todos. Não pode contar só desse ano, só desse momento, cada vez que acontece, então, tá vendo, é o Covid, e criar uma bandeira. É curioso, né? É muito curioso. É o maior caso de marketing que eu já vi na história mundial. Lave as mãos, use álcool gel, proteja-se, mas até mesmo na orientação geral, o uso de máscara não é recomendado por muitos infectologistas, porque a máscara leva mais a mão ao rosto, pode levar mais a mão aos olhos e não necessariamente previne em toda circunstância a contaminação, porque também precisa de um contato mais prolongado com o vírus, ou diretamente no olho, no nariz, com qualquer vírus, by the way, né? Assim, pela saliva, pelo toque no olho, ou então uma proximidade mais prolongada com pessoas infectadas. E isso tudo a gente escutou de vários especialistas. Estou falando de Stanford, outra vez estou falando de Yale, centros de infectologia mundial importantes. E estou vendo os pacientes que eu estou acompanhando, que já são 9 que tiveram Covid, já estão bem. Um, inclusive, um senhor de 78 anos, ele passou para a mulher de 68, para a filha e para o outro irmão, que já são jovens de 30, 40 anos, está todo mundo bem. Os casos assintomáticos, então o nível de contaminação de uma grande parcela da população, como é assintomático e vai bem, ele é favorável para reduzir, derrubar a pandemia, né? Acho que tem um narcisismo médico tremendo aí. Estamos aqui entubando gente. A gente tem até indicadores de que entubar não é realmente o adequado, porque antes de faltar oxigênio nos pulmões tem um problema celular. As hemoglobinas que carregam o oxigênio ficam comprometidas quando há essa incursão do vírus. Então, os tratamentos, já se descobriu o que funciona. A gente tem notícias e relatos formais e registrados de grupos controle com um nível altíssimo de recuperação, tipo 100% ok, zero fatalidade. E continua esse negócio, inclusive de mais culpa do que medo. Fica em casa, que retardados, como vocês querem sair nas ruas, as pessoas se atacando muito, né? Então eu quero te convidar hoje, que é segunda-feira e é a semana da lua cheia mais importante do ano, e a lua cheia Escorpião, importante em maio, nessa quarta-feira, de quarta para quinta-noite.
É o momento da gente pacificar o nosso coração. Oscar Quiroga, um dos astrólogos que eu admiro, naturalmente, não mais do que a queridíssima, além de tudo, amiga Marici Vogel, são pessoas que dão umas notícias assim, olha o céu, o que acontece nessa quarta-feira de lua cheia? É para lembrar de Jesus, né? Disse o Oscar. Quando tiver 2 em meu nome eu estarei presente. É hora de pacificar, se entender, reduzir as implicâncias, procurar ver no teu coração a paz de Cristo que você consegue ter da boca para dentro, porque me parece que é essa e só essa que vai nos permitir atravessar para um adiante em que nós começamos a retomar, em que nós começamos a nos colocar com normalidade. Esse mesmo deputado italiano, além de um tom de denúncia e de raiva, porque quando a mentira começa a graçar, ele diz, escuta, os números oficiais estão dando conta disso, por que continua fazendo esse terrorismo com os italianos? Dia 4 de maio as escolas na Alemanha e todo o sistema volta a funcionar. Ele reclama por que a Itália está sendo humilhada sem oportunidades iguais na Europa de voltar à normalidade, né? É muito curioso, vocês podem, além desse vídeo do Sam Beckman, procurar outras lives minhas no assunto de a gente ter autonomia, não com cuidado, porque eu sou obrigada, politicamente correto, falar tenha cuidado, porque senão alguém vai fazer a culpabilidade. Nossa, que absurdo! E eu vou te dizer, o trabalho de pensar com a própria cabeça e de avaliar as coisas e de seguir a intuição com os cuidados, mas não com a ditadura, como esse deputado chamou. Eu gostei muito dessa fala dele, que é a ditadura de pensar igual. O que é uma ditadura de pensar igual? Ora, a Europa inteira está fazendo de um jeito, ele diz, não vão nos impor uma ditadura de consenso. Você entende que tem uma ditadura de consenso no mundo? Isso é ridículo. É simplesmente ridículo essa ditadura de consenso em países diferentes, com quantidade de pessoas diferentes, clima diferente, mas, sobretudo, com a noção de que o que era para ser uma forte gripe, por alguma razão a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia, voltou atrás, já deu cabeçada pra caramba, nota-se claramente que às vezes não sabe o que está fazendo, às vezes está fazendo com um conluio ali com o governo chinês, irritando muitas autoridades internacionais, sobretudo as mais independentes. Então, a gente tem uma responsabilidade com saúde. Com saúde de pacientes, por exemplo, uma que faleceu porque ficou 4 semanas sem hemodiálise, porque o sistema de saúde se bloqueia e se coloca indisponível com menos pessoas. Tudo começa a funcionar menos e pior. As crianças não indo na escola, não têm a refeição diária que elas tinham. Isso é uma coisa, é um risco que há. Eu vejo que é uma ótima oportunidade nesse momento histórico de mudança, de virada, né? Desta lua cheia, que traz a paz, a parceria, pacificar-se, especialmente com seus íntimos, especialmente com seus próximos, né? E então, falar de confiança, para a gente confiar na vida, confiar no próprio sistema imunológico, no corpo. Eu, como já imune ao Covid, com anticorpos, e com tantos pacientes, e que, como tantas outras gripes, essa gripe aí, que é uma virose tremenda, escalonou de um jeito que está ainda desproporcional. É preciso começar a voltar ao equilíbrio emocional individual, né? E saber que os números não são esses que as pessoas fazem questão, talvez até por querer gritar para o mundo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo do significado das coisas, eu quero que todos se protejam, eu tenho medo de perder quem eu amo. É super louvável. Não podemos perder contato com a realidade, porque a gente fica mais vulnerável. Sem alimentação, o remédio, qualidade de vida e até ânimo, né, gente minha? Porque não existe só morte física, existe morte psíquica, existe morte moral, existe morte de perspectiva. Então hoje eu vim aqui botar a musiquinha para você mais um pouquinho, porque é da vida psíquica, do seu ânimo, da vida moral que eu estou chamando você. Tá tudo bem, obrigado. Música, maestro.
espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Mas se você caminhar comigo, seja qual for o caminho eu sigo. Não importa onde for, eu tenho amor, eu tenho amor. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Mas se você caminhar comigo, seja qual for o caminho eu sigo. Não me importa onde for, eu tenho amor, eu tenho amor. Preciso saber viver. É preciso saber viver. Bom, gente minha, aí na sequência eu abro o YouTube aqui, na sequência do que eu vinha falando, dos números do Covid. O Alexandre Garcia, um jornalista muito querido, que no YouTube também tem seu canal como Alexandre Garcia. No meu canal Cláudia Hicken, também na comunidade, estou compartilhando esse vídeo dele. Ele diz 48 bilhões de reais. 48 bi vão para governos com mais Covid. Perigo de fabricação da doença. Mas você tem alguma dúvida? Essa é a grande questão, né? Nós não podemos nem deixar a ditadura do consenso, nem os interesses espúrios jogando com a sua culpa de você errar, de você se enfermar, de você adoecer os que você ama. Então, se você compra, não pensa com a sua cabeça, não tem a crítica de ver os dados e verificar, você tem experiência, você tem vida, você pode passar a fazer um comportamento livre de culpa e de qualquer inteligência e até mesmo de saúde. Então, dessa maneira, eu convido vocês, entra no meu YouTube, Cláudia Hicken, e vamos pensar com a própria cabeça, tomando as providências para nos manter saudáveis, fisicamente, moralmente, psiquicamente, de energia, de perspectiva, de ânimo. Tudo isso faz muito para a gente continuar vivo também de toda maneira. Quero convidar vocês para o lançamento dos livros da Quantum House de 2020 e saber quem aí é profissional da área de saúde, é terapeuta, é médico, que eu gostaria de fazer um pré-lançamento especial da Rádio Vibe Mundial FM com o livro de Pete Walker, Estresse Pós-Traumático Complexo, indo de sobreviver a prosperar e também florescer. O livro mais lindo que já li sobre trauma, que a gente conseguia de verdade ter técnicas para superar certas situações que ficaram desatendidas, ou que mexer com elas era muito desagradável, ou também a gente não sabia muito na área clínica como fazer isso de uma maneira eficiente. Pois agora a gente sabe
e graças ao bom Deus a gente sabe já tem alguns anos. Então eu gostaria que vocês que querem participar desse lançamento e ter acesso ao livro previamente, pudessem nos escrever. Entra aí no quantumhouse.com. quantumhouse.com é o site do Grupo Quantum e vai ali buscando o Todos por Todos, é uma chamada onde você pode se cadastrar no site operativo. O site operativo também se chama resiliência.com.br e vocês podem se cadastrar lá e mandar e-mail por ali. Vai lá no resiliência.com.br ou manda para 011 96161 5555. Eu quero o novo livro Indo de Sobreviver a Prosperar, sobre trauma de estresse pós-traumático complexo, do Pete Walker, lançamento Quantum House 2020, uma obra de arte, um livro que você vai ler batucando o coração de tanta... Sabe aqueles livros que você vai lendo e fala, não é possível, é muita coisa certa. Não chove no molhado, é técnica profunda, experiência clínica de 3 décadas, são as práticas mais... não sei se posso chamar de mais modernas, mas além de mais modernas, mais auferidas, testadas e aprovadas que tem no planeta até a presente data. Eu mesma, Cláudia Rick, com o programa de resiliência, 12 portais, meu atendimento clínico, ajudando centenas de milhares de pessoas e uma equipe de mentores, nos valemos do texto de Pete Walker para saber que a gente tem que superar os ataques do crítico interno, né? Quantas vezes uma pessoa apanhava na infância e nem se percebe que essa maneira de criação que a gente leva meio que no folclore, normal, levava umas palmadas e tal, às vezes criou uma profunda vergonha em nós. Nos fez sentir tão inadequados que a gente desenvolve alguns mecanismos de defesa além do necessário, que nos prejudicam e que são uma resposta de estresse pós-traumático complexo, né? Então, entre outras coisas, a gente saber que os ataques do crítico interno, do Pete Walker, podem ser desarmados. Você saber que de vez em quando experimenta um medo superlativo, uma ansiedade meio além da conta, ele tem frases e falas, eu já li com vocês aqui, as 13 maneiras de gerenciar flashbacks emocionais, ou como você encontra nos cursos online da Quantum House, os ataques do crítico interno, né? Tem um curso que se chama Curando Medos Secretos, vocês acham lá no Todos por Todos. Ainda estamos até o fim de maio com a doação na quarentena para vocês poderem fazer um curso online que você faz imediatamente. Que legal que é quando você pode dizer: eu sinto medo, mas não estou em perigo. Eu posso observar meu medo, mas ele não pode mais me prejudicar aqui no presente, hoje, porque esses medos normalmente vêm de muitos e muitos tempos. E uma situação de emergência real ou fabricada por interesses difusos, é impressionante, todo mundo de máscara no mundo inteiro, e eu tenho indicadores de que usar a máscara pode facilitar mais a contágio do que não. Então, não, se falar isso, você vai apanhar, porque existe a ditadura do consenso. E se discutir, pegou, esse é o jeito de funcionar, esse é o problema, né? É que nem como pegam as crenças. Quando passa a ser esse o jeito certo de fazer, esse o válido, essa a verdade, as pessoas imaturas param de raciocinar. As pessoas cautelosas também podem se valer de regras e dados para poder... Então, regras e dados para poder não ser levianas, para poder fazer a coisa certa. Pô, existe o valor nisso. Mas uma coisa é a gente fazer a coisa certa, outra coisa é a gente botar o tapa-burro e entrar num estresse pós-traumático coletivo, é um freeze geral, não entendendo quanto isso dá um problema, o freeze emocional, como um dos mecanismos de defesa, neurológico inclusive, ele nos dá uma paradona, né? Dá essa parada porque a gente corre risco se mexer. Ou por alguns minutos, algumas horas, às vezes alguns dias, dependendo da circunstância, ele tem seu valor. Olha, mais que o necessário, a gente começa a ter flacidez no espírito, nos músculos, né? Atrofia muscular de uma pessoa que fica acamada há muito tempo é conhecida.
Chega desse troço, nós precisamos da quarentena diagonal, com responsabilidade. Se você é jovem e saudável, ou seja, tem menos de 60 anos e não tem uma doença crônica, você tem que poder sair, trabalhar com máscara ou sem máscara. Esse controle social por um coronavírus, de obrigar as pessoas, de querer nos aeroportos medir temperatura das pessoas, é algo que não é só desnecessário, é perigoso, porque quando a gente começa a acreditar que é preciso controlar as pessoas dessa maneira, daqui a pouco esses controles viram algo que a gente não quer. Nós somos um povo lindo, nós somos um povo de amor, nós somos brasileiros, nós gostamos da democracia, nós gostamos da liberdade com responsabilidade. Nós estamos todos unidos, como disse hoje, não sei se o primeiro-ministro de Israel, mas nós estamos todos unidos contra as ditaduras, né? As ditaduras não podem graçar, porque controlar todos, seja pela temperatura ou por um músculo do rosto, né, que diz que você está com raiva, então você tem que ser tirado, não é uma coisa salutar. Nós podemos nos organizar como sociedade e o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Nós vamos surpreender o mundo positivamente na economia, mas também nesse jeito bonito, nesse jeito maravilhoso que a gente tem de ser como brasileiro, de poder fazer as coisas em união. Portanto, as notícias são boas. Eu quero ver vocês fazendo curso, marcando horário com as mentoras se você quer superar relações difíceis. As palestras desse mês vão ser sobre como dar certo no amor, os conflitos entre casais e também as cartas de maio. Eu vou abrir para 10 cartas em maio. Você pode mandar a sua carta contando a sua história, porque eu vou interpretar e te responder nas cartas de maio com Cláudia Hickey. O e-mail para isso você pode mandar no elaclau@hotmail.com. Cartas de maio, elaclau@hotmail.com. Qualquer outra informação, por favor, quantumhouse.com, procure os links. Vai parar lá no Todos por Todos, nas Coisas Nossas, e 011 96161 5555. Obrigada, gente minha. Eu sou Cláudia Hickey e você está na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Brasil, tamo junto. Até breve, gente minha. Você acaba de ouvir programa Oba, lá vem ela. Oba, lá vem ela, com a neurocientista e autora do Método Quantum, Cláudia Hickey.